Olá, meus queridos, bom dia, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Bom dia, boa noite, boa tarde, não é? Dependendo da hora que você vai ver o vídeo, não é? O nosso vídeo, nós estamos aqui disponíveis para a honra e glória do nosso Criador. Então, meus queridos, além de pedir a sua inscrição, eu vou pedir o seu like, com certeza, né? Nossa irmã Adriana Rádio, o like, tá? Além da sua inscrição, o like, compartilhamento e também o seu comentário, que é muito importante. Então, meu querido, sabe qual é o X da questão para o sacerdócio de Cristo? Olha o que diz em Hebreus capítulo 7, versículo 5. Olha o que diz aqui. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes tenham saído dos lombos de Abraão. Olha só que interessante aqui. Mas veja bem o versículo 11 do capítulo 7. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois por quê? Abre aspas não, entre parênteses, pois sob ele o povo recebeu a lei. Ele quem? Sob o sacerdócio levítico, o povo recebeu a lei. Que necessidade então haveria, ainda de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? O que isso quer dizer, meus queridos? O que isso aqui quer dizer? Você já tinha prestado atenção que todo sacerdócio levítico do Velho Testamento, da Velha Aliança, tinha de que ser, era obrigado o sacerdote ou candidato ao sacerdócio, ele tinha que ser, por obrigação, segundo a lei, de ser não da ordem de Melquisedeque, mas tinha que ser da tribo de Levi, porque o sacerdócio era levítico. Então, segundo a lei, o sacerdócio levítico, aqui no versículo 11, ele era imperfeito. Mas observe o que diz o versículo 12 do mesmo capítulo 7. Olha só. Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança de lei. Ou seja, se o sacerdócio levítico, que era, segundo a lei, o sacerdócio tinha que ser levítico, porque mudando o seu sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança da lei. Você já percebeu que todo crente judaizante que vive pelo sistema, para eles não aconteceu nenhuma coisa nem outra. O que eu quero dizer com nenhuma coisa nem outra? A lei não foi mudada e nem tampouco o sacerdote. Por quê? Se ainda a igreja evangélica consegue ainda colocar em prática a lei de Moisés, então nem o sacerdócio foi mudado. Por quê? A Bíblia diz aqui no versículo 11, versículo 12 do capítulo 7 de Hebreus, pois mudando-se o sacerdócio, necessário se faz a mudança da lei. Ou seja, você já percebeu que pouca gente entendeu isso? A necessidade do sacrifício, da adoração em tempos, não é? Em templos, eram feitos em qual gestão? Na gestão da lei de Moisés. Tá, mas se os pastores exigem dos seus membros ainda batizar na água, que era coisa de judeu, oblação, a lavagem por fora, se exige dos seus membros pagar dízimo em dinheiro, era coisa da lei, pagar dízimo em alimento. Todo o livro, melhor, de Malaquias trata desse assunto. Outra coisa, se a Páscoa judaica foi transformada em Santa Ceia para os crentes, então você acha que os crentes entenderam que houve mudança da lei e também houve a mudança do sacerdócio? Ou seja, a gestão dos sacrifícios foram feitos durante a gestão da lei de Moisés. Por exemplo, para você entender,
Quando um presidente, toda vez que é trocado os governos do mundo inteiro, pode ser presidente, pode ser governador, pode ser prefeito, pode ser, vamos dizer, vereadores na Câmara, sempre existe mudanças de leis, sempre existe o quê? Melhoramento de lei. Quando Cristo veio, ele não veio sobre a lei de Moisés. Então ele não podia ser um sacerdote, não é? Como diz a Bíblia, o supremo sacerdote pela lei de Moisés. Ou seja, ele não podia ser segundo a lei de Moisés. Por isso Cristo ele não veio sobre o sacerdócio levítico. Ele veio sobre o sacerdócio de Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque Melquisedeque foi um personagem que ele não tinha origem, nem pai, nem mãe, não tinha genealogia, então, porque aquele sacerdócio é eterno. Então, Cristo tinha que vir de acordo com um sacerdócio que representasse o sacerdote eterno. Então, o crente, meu querido, queira eles ou não, tem que engolir isso aqui. Se eles não mudaram as suas leis, se eles não fizeram mudança nos seus padrões de vida com relação ao mundo material e ao mundo espiritual, é porque o crente, ele não entendeu que foi feito a mudança da lei. A lei do Antigo Testamento, que era sobre a lei de Moisés, a tutela da lei de Moisés, depois da cruz, depois do juízo, do ano 70 DC, só o Evangelho Eterno é que te mostra isso, tá, meu querido? Ninguém mais fala isso, não. Ninguém. É só o Evangelho Eterno que te mostra isso. E como que a gente descobre isso? Fazendo igual nosso irmão Geraldo Moraes. É lendo. Lendo o que está escrito. Nosso irmão Cláudio Mendes também. É simples. Ele fala sobre isso aqui, ó. É só respeitar os escritos bíblicos. Então, meu querido, preste atenção no versículo 18 e o versículo 19 do capítulo 7 de Hebreus. Olha só, 18 e 19. O mandamento anterior, ou seja, a lei de Moisés, ele é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. O que é abrogado, meu querido? Você sabe o que é abrogado? Não sabe, não? Então pesquisa aí o verbo abrogado para você. Isso é coisa de lei, judicialmente falando. O que é abrogado? A própria Bíblia vai responder, o versículo 19. Pois, abrindo sobre parênteses, pois a lei nunca aperfeiçoou alguma coisa. Desta sorte é introduzido uma nova esperança pelo qual chegamos a Deus. Você acha que alguém tinha condições de chegar a Deus pela bendita lei de Moisés? Ninguém, meu querido. Ninguém conseguia ser aperfeiçoado. É o que diz o versículo 18. O mandamento anterior, ou seja, a segunda aliança, é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Eu vou te responder o que é abrogado lá em Romanos, capítulo 10 e 4. Cristo é o fim da lei, para a justiça de todos aqueles que acreditam naquilo que ele fez. O que é abrogado? Foi inutilizado, meu querido. O que é abrogado? Parou ali. O que é abrogado? Olha, não deu sequência. O que é abrogado? Rogado, você sabe que na lei, né, dentro ali dos padrões da lei, dentro da nossa Constituição, do Código Penal, não é? Brasileiro ou não, uma coisa que é abrogado é uma coisa, rogado é uma coisa, abrogado é outra coisa, não é? De acordo lá com a nossa Constituição. Então você observa muito bem, meu querido, que aqui no versículo 28 do mesmo capítulo, olha o que diz aqui, ó. O mesmo capítulo 28, o mesmo capítulo 7, versículo 28. Olha o que diz aqui. Que interessante. Pois a lei, ela constitui sumo sacerdote, constituía, não é constitui mais no meu tempo, constituía sumo sacerdotes a homem sujeito à fraqueza. Mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao filho perfeito para sempre.
É por isso, queridos, que Cristo não veio segundo a lei de Moisés. O sacerdócio de Cristo não era segundo a lei de Moisés, e sim sobre o ministério de Melquisedeque, que era um sacerdócio perfeito, um sacerdócio eterno, perfeito. Então, quando você observa isso aqui, você tem que entender uma coisa, que esse mesmo versículo 28 do capítulo 7, ele nos leva ao capítulo 8, versículo 1 e 2. Olha só que interessante, capítulo 8, 1 e 2. O ponto principal do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote tal que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, e não o homem. Por que o sacerdócio levítico ele era imperfeito? Porque foi fundado pelo homem e para os homens. Para quem era o sacerdócio levítico? Para o povo, para a nação de Israel. E o sacerdócio de Cristo, por que é perfeito? Porque foi feito para o mundo inteiro. E tinha que ser, e é perfeito. Então você olha agora, meu querido, o versículo 7 do capítulo 8. Presta atenção no versículo 7 do capítulo 8. Pois se naquela primeira aliança, a velha aliança, tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Está vendo aí? O que era o ministério dos homens? O que era o ministério do sacerdócio levítico? Era perfeito ou imperfeito? Era imperfeito, tanto que foi buscado lugar para a segunda, que é perfeito. Então você observa, meu querido, o versículo 9 ao 13 do capítulo 8, 9 ao 13 do capítulo 8. Presta atenção numa coisa. Fala assim, ó: ela não será segunda aliança. Ela quem? Aquele ministério sacerdotal de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Ela não seria, no caso, né? Segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porque não permaneceram naquela minha aliança, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais, dizendo, nova aliança ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Então, já era. Eu não tenho mais, querido, pecado, porque o pecado ele foi aniquilado. Mas o pecado era coisa de judeu. Pecado era o quê? Era a transgressão da lei de Moisés, que era imperfeito. A velha aliança era imperfeita. A nova aliança é tão perfeita. Por que ela é tão perfeita? Porque Deus não mais leva em consideração as iniquidades nem os erros das pessoas. Por quê? Porque Deus habita dentro de cada um. E no Espírito, ninguém é imperfeito. Você vai ver isso, meu querido, lá em Hebreus, no capítulo 12, o versículo 22 e 23. Você acha que alguém é imperfeito no Espírito? Não é não. Então, o ministério sacerdotal de Cristo, ele não foi segundo a ordem de Moisés, ele foi segundo a ordem de Melquisedeque, porque é um ministério perfeito. Mas esse ministério perfeito, ele não exige de ninguém a carne, ele exige das pessoas o espírito. Então, na carne, ninguém conseguia aperfeiçoar. No espírito, sim, porque Deus ele é pai dos espíritos. Então, para você entender, meu querido, na nova aliança, é para ser assim. As pessoas teriam que entender que a lei do Senhor ela está no coração e na mente. E não mais no sistema físico, como a religião acha que tem que ser. Agora, olha Hebreus capítulo 9, versículo 20, que interessante. Olha o versículo 9, o versículo 20 do capítulo 9 de Hebreus, dizendo, este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vós.
Vós era eles, primeira pessoa do plural, era eles. Então, fechando esse estudo, olhe o que diz Hebreus, capítulo 10, 16 e 18. Fechando esse estudo, 10, 16 e 18. Olha só, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Sempre que você vê a palavra daqueles dias, estava se referindo ao juízo, tá bom? Do ano 70. Depois daqueles dias. 16 ao 18. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seu entendimento, ou seja, na mente. E então acrescenta: jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Por quê? Aonde há remissão destes, quer dizer, do pecado das iniquidades, não é mais oferta pelo pecado. Mas aí que entra o X da questão. Entra na religião e veja quem ressuscitou e quem continua ressuscitando as iniquidades das pessoas e os pecados. É justamente a religião. Por quê? Porque eles não entendem que o sacrifício de Cristo na cruz e o juízo do ano 70 foi para o quê? Foi para concretizar o ministério sacerdotal de Cristo, que é um ministério perfeito e para sempre, de uma vez por todas. Ou seja, mudou-se o sacerdócio, mas a religião não mudou a lei. É triste, mas é verdade. Olha, irmãos, eu estou bem simplesinho aqui, né? Minha camisa está até suja aqui um pouquinho. Eu estou em casa e ajudando meu filho na oficina e tirei esse tempinho aqui para trazer esse vídeo aqui, tá bom? A gente sempre tem um tempinho e olhando a palavra de Deus. Tá bom, meu querido? Muito obrigado. Analise e tire as suas dúvidas. As suas dúvidas. Mudou o sacerdócio, mudou a lei, mas mudou-se o sacerdócio, mas a religião não mudou a lei. É triste, mas é verdade. É assim que funciona no sistema religioso. E muita gente perderam sua liberdade em Cristo, estão perdendo a sua liberdade em Cristo porque não entenderam por que o sacerdócio de Cristo ele não veio segundo a lei de Moisés, ou seja, o sacerdócio levítico, mas ele veio segundo a ordem de Melquisedeque. Foi para sempre e para sempre. Deus em nós. Tchau, fique na paz. Um abraço, irmão Cláudio Mendes, e a todos os nossos inscritos e a todos aqueles que entendem o Evangelho eterno. Amém.